Meus amados, meus queridos irmãos e irmãs em Jesus Cristo, que a graça maravilhosa do nosso Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Minha oração sincera nessa hora é que você esteja bem, que o Espírito Santo esteja guiando a sua vida e que a sua casa esteja em paz. Um dia, Eliseu perguntou a uma senhora: vai tudo bem contigo e com a tua casa? E eu desejo que essa pergunta seja respondida de forma positiva. Que tudo esteja bem com você e com a sua casa. Muito obrigado por assistir às minhas mensagens. Muito obrigado por compartilhar. Muito obrigado por curtir a mensagem. Deus continue abençoando você. E você que ainda não se inscreveu no canal, mas assiste as mensagens, peça sabedoria ao Espírito Santo. E se Ele pedir para você se inscrever, se inscreva, porque com certeza Deus tem bênçãos especiais para você através dessas mensagens. Ore comigo. Bondoso Deus, querido Pai, Criador dos céus e da terra. Nessa hora, Senhor, nos colocamos na Tua presença. Entramos na Tua presença, Pai, para Te agradecer pela vida, Te agradecer pelo alimento, Te agradecer, Senhor, por estarmos aqui ainda. Apesar das dificuldades, dos sofrimentos, das lutas. Ao ler a carta dos Tessalonicenses, Senhor, a gente percebe que ali tinha uma igreja fiel, ali tinha um povo querendo adorar o Senhor em espírito e em verdade, mas que tinham muita dificuldade de entender por que nós sofremos, por que nós somos perseguidos quando aceitamos o Senhor, quando nos colocamos nos braços do nosso Deus. E Paulo, escrevendo para eles, pedia para que eles não parassem de crer, não parassem de orar e parassem de duvidar da profecia, duvidar da palavra de Deus. Ajude-nos, Pai, a crer mais, a confiar mais. E para isso, Senhor, precisamos do Espírito Santo. Precisamos nos entregar ao Espírito Santo para que Ele guie a nossa vida, guie os nossos caminhos, guie os nossos interesses, guie os nossos projetos, nossos planos, para que tudo, ó Deus, na nossa vida contribua para o nosso próprio bem. Porque está escrito que tudo contribui para o bem daqueles que são chamados pelo Senhor, que são eleitos pelo Senhor e que são amados do Senhor. Dá-nos a Tua bênção nessa hora ao ouvir a Tua voz. Fale ao nosso coração através do estudo da Tua palavra. Nós o adoramos, Senhor. Nós nos entregamos a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados e amadas, queridos e queridas, abra a sua Bíblia. Apocalipse capítulo 17. Acredite, Deus quer falar com você. E ao querer falar com você, isso é maravilhoso, porque a gente tem certeza que Ele está cuidando de você. Uma coisa, por exemplo, se você tem um relacionamento e a sua pessoa querida não quer falar com você, significa que alguma coisa está errada. O relacionamento está quebrado. E a pessoa está zangada com você, então ela não quer falar com você. Mas Deus criou esse momento de comunhão, em que você a sós com Ele pode ouvir a voz dele dizendo: filho, esse é o caminho, ande por ele. Quando Deus quer falar com você, com certeza Ele quer instruir você. Ele quer encaminhar você para o lugar certo, para o caminho certo, na direção certa. Sempre fique atento, porque Deus quer falar com você. Deus está interessado em falar com você. Apocalipse capítulo 17, versículo 14. Está escrito assim, ó:
pelejarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores, Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis, que se acham com ele. Amados, esse texto de Apocalipse é um texto muito rico em informações. Mas aqui está dizendo, eu vou falar aqui 3 coisas desse texto muito importantes para mim e para você. E eu espero que você, em outro momento, leia esse texto sozinho e tire outras lições para a sua vida. Eu costumo tirar 3 lições, porque para mim é uma parte prática. Conhecer o texto, conhecer o contexto e, acima de tudo, achar um pretexto para que esse texto fale comigo. Para que esse texto seja real na minha vida, para que ele seja uma realidade em minha história com Deus. O texto está dizendo que há uma peleja, há uma guerra. Portanto, ele está falando de um grande conflito. Ele está falando de uma celeuma. Ele está falando de uma guerra. E existe uma guerra entre a verdade e a mentira. Existe uma guerra entre o certo e o errado. Existe uma guerra entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás. Essa guerra começou no céu, Apocalipse capítulo 12. Veja, houve guerra no céu, Apocalipse 12, versículo 7, está escrito. Apocalipse 12, 7 está escrito: houve guerra no céu, Miguel com seus anjos e Lúcifer com seus anjos. O diabo, aqui Apocalipse descreve Lúcifer como o diabo, Satanás, o sedutor, o enganador. Então houve uma guerra no céu e essa guerra tem se prolongado. Essa guerra tem se prolongado por muito tempo. Nós não sabemos quanto tempo durou essa guerra no céu, mas Deus foi vencedor lá. Porque Satanás foi expulso do céu. Apocalipse capítulo 12, versículo 9, está escrito que ele foi expulso, ele e os anjos dele. E infelizmente ele, passando pelos mundos criados por Deus, não achou guarida, não achou espaço, porque o povo não desobedeceu às leis de Deus. Então ele desceu para a terra, recém-criada. Adão e Eva estavam casados, e então Satanás achou um ninho perfeito para ele estabelecer seu reino. 2022 eu quero falar muito sobre a questão do reino, mas preste atenção, Satanás disse que o reino da terra é dele. Então ele se tornou rei desse mundo. E como foi que ele se tornou rei desse mundo? Através de uma guerra. Na guerra contra Deus, ele atacou o ser humano, atacou Adão e Eva. E aí seduziu os dois, assim como ele seduziu os anjos, assim como ele enganou os anjos. 2 Timóteo capítulo 4, Paulo fala justamente disso, né? Que Satanás, 1 Timóteo capítulo 4, ele fala que Satanás enganou Eva. E através de Eva ele enganou Adão. Então há uma guerra. Essa guerra tem se prolongado por muitos anos aqui na Terra. Essa guerra já dura 6.000 anos. Por causa da desobediência de Adão e Eva, nós estamos ainda no meio dessa guerra, ou no final dessa guerra, não sei. Eu espero que já seja o final dessa guerra, porque Jesus Cristo já venceu Satanás também na cruz. Depois de 4.000 anos em que Satanás teve espaço, teve tempo para provar-se justo diante das leis de Deus, Jesus Cristo veio. Você lembra da mensagem anterior? Gálatas 4, versículo 4, Jesus Cristo veio e morreu por você.
Mas a verdade é que existe essa guerra e o ponto alto da guerra é Deus é a verdade ou Deus mente. Veja que a Bíblia não diz que Deus fala a verdade, a Bíblia diz que Deus é a verdade. Então tudo em Deus tem que ser verdadeiro. Jeremias 10:10 diz que tudo que Deus faz é verdadeiro. Deus é justiça, Deus é verdade, Deus é amor, Deus é santo, Deus é Pai, Deus é Deus. E existe hoje diversas teorias para dizer que Deus não é santo, que Deus não é bom, que Deus é mau, que Deus mente, que Deus é injusto. Então esse é o ponto alto da guerra, porque se Deus não é a verdade, então ele falhou em algum momento. E será que Deus erra? E aí nós temos, na Idade Média, um poder religioso que se intitula como Deus na Terra, como o pai da humanidade, né? E aí esse poder diz, não, a gente não erra. A infalibilidade surgiu na Idade Média, né, na Idade Escura, aí, dos 1260 anos de perseguição religiosa, em que um poder religioso se declara infalível, incontaminável, perfeito, sem nenhum erro. Então, veja que o ponto alto da guerra é a verdade contra a mentira, o bem contra o mal, Satanás contra Deus. E aqui, Apocalipse 17, começa, verso 14, dizendo que há uma guerra, né? E esses poderes da terra, né? Agora são três. Apocalipse 13 descreve os três, né? Uma besta da terra, uma besta do mar e os espíritos imundos da terra, três deles, né? Aí nós temos o protestantismo apostatado, nós temos o cristianismo apostatado, nós temos o espiritismo e nós temos aí as doutrinas equivocadas. Então, existe essa guerra. E todo mundo lutando contra Deus. Diz o texto, pelejarão contra o Cordeiro. Há uma guerra contra Jesus Cristo. Meus amados, por que pelejar contra Jesus Cristo? Se você observar a luta, a questão do cristianismo, e se você observar o Novo Testamento, o que Jesus Cristo fez de errado? Não tem um erro registrado na vida de Jesus Cristo. Ele foi perfeito. E tudo o que ele fez foi provar que Deus ama, que Deus é amor, que Deus é a verdade, que o Espírito Santo é a verdade, que Jesus Cristo é a verdade e que só existe salvação em Jesus Cristo. Porque debaixo do céu não existe nenhum outro que possa salvar você, que possa libertar você da culpa, do medo e do pecado. Que possa dar a vida eterna a você, só Jesus Cristo. Mas Satanás declarou guerra no céu contra Deus. E essa guerra veio para a terra e ela tem se estendido. Agora o texto deixa claro aqui que Jesus Cristo vencerá esses poderes do mal. Satanás será derrotado para sempre. 1 Coríntios capítulo 15 fala que ele está derrotado e que até a morte será derrotada. Quando Satanás disse para Eva no Éden que ela não morria, né, imortalidade, espiritismo, vida após a morte, né, espiritismo, e o cristianismo que abandonou a fé verdadeira na palavra. Esses poderes se unem ao diabo para dizer que Deus erra. E aí a Bíblia diz que Jesus Cristo vencerá. Deus venceu no céu. Satanás veio para a terra. Ele venceu nos outros mundos, porque os outros mundos não pecou.
Nenhum dos outros mundos pecou contra Deus. A lei de Deus é perfeita, a lei de Deus é justa, a lei de Deus é verdadeira. Então Satanás veio e conseguiu levar Eva à desobediência. E ao levar Eva à desobediência, Adão, por amor a Eva, aceitou as insinuações do diabo e também desobedeceu. E aí nós estamos aqui, e aí você não entende por que você está sofrendo. Você não entende por que você é uma pessoa boa, nasceu numa família maravilhosa, tem tudo e não é feliz. Porque existe uma guerra para conquistar teu coração. Se Deus não é amor, se Deus não é verdade, se Deus não é justiça, se Deus não é santidade, se Deus cometeu algum erro, então você tem justificativa para abandonar a Deus, para não crer em Deus, para duvidar de Deus. E qual é o livro que Deus deixou para que você tivesse um conhecimento dele, para se aproximar dele e amá-lo e servi-lo de coração? A Bíblia. Então Satanás, o que é que Satanás fez durante a Idade Média? Ele tentou destruir a Bíblia. Milhares de Bíblias foram queimadas e pessoas foram queimadas por causa da Bíblia. Mas Deus venceu ainda aí. Deus venceu porque, como eu já disse num vídeo anterior, na casa do homem, o francês, ele disse, Voltaire, né? Voltaire disse, um homem ou 12 homens fundaram o cristianismo e eu, um homem só, vou destruí-lo. E ele tentou banir o cristianismo da Europa, inclusive da França, né? Começando pela França. E a casa de Voltaire se tornou a primeira imprensa da Bíblia. A Bíblia venceu, Deus venceu. Apocalipse 11 fala que as duas testemunhas seriam perseguidas. O Velho e Novo Testamento seriam perseguidos. Mas Deus venceu porque Satanás não conseguiu derrotar a Deus e a palavra de Deus permanece viva. E aí surgiu a alta crítica, final do século XVII, início do século XVIII, surgiu a alta crítica. Pessoas querendo dissecar a Bíblia, dizendo que a Bíblia não é a verdade. Veja, eu estou dizendo que a Bíblia é a verdade. E aí a alta crítica diz, não, não é bem assim. A Bíblia não é a verdade. A Bíblia tem a verdade. Observe que são duas coisas diferentes. Por exemplo, hoje a gente fala de pessoas com necessidades especiais, né? Ou pessoa com deficiência. Significa que ela tem uma deficiência. Ela não é deficiente, ela tem uma deficiência. Tá certo? Ela tem cegueira, ela tem paralisia, ela tem ataxia, ela tem alguma deficiência, mas ela não é deficiente, ela é uma pessoa normal. Com essa deficiência. Que a gente tem que aprender a lidar com essa deficiência. Tá certo? Agora, a Bíblia está dizendo que Deus é a verdade, Jesus Cristo é a verdade, a Bíblia é a verdade. A tua palavra é a verdade. João capítulo 17, versículo 17. E Satanás quer destruir a verdade. Porque destruindo a verdade, ele destrói Deus. E aí Satanás, o que ele fez? Como o ser humano se tornou escravo do pecado, então ele usa o próprio ser humano para atacar a Deus. E aí você culpa a Deus pela morte do seu filho, pela separação do casamento, pela tragédia que aconteceu na sua família. Você começa a culpar a Deus. E aí Satanás aplaude, porque você diz que Deus quis assim. Então Deus não é bom, porque Deus fez isso com você. Deus causou isso à sua família. Deus causou isso ao seu filho. Satanás usa a gente. E agora então ele começa a destruir a verdade. Porque você não consegue mais confiar na palavra de Deus.
Se Deus é amor, por que que isso acontece? Você já viu isso em várias literaturas. Pode ler várias literaturas aí, especialmente dos críticos da Bíblia, e você vai dizer, se Deus é amor, por que que esse ônibus caiu na ribanceira e morreram 42 pessoas? Por que que por que que aconteceu aquela tragédia lá em São Paulo, em que um caminhão bateu no ônibus e morreram 40 e tantas pessoas? Por quê? Por que que esse avião caiu e morreu 200 pessoas? Por que que esse avião caiu e morreu 5 pessoas? Por que isso? Então Deus não é bom. É isso que Satanás faz. Ele causa a tragédia, ele causa o caos, e aí leva você e eu a acusar a Deus. Mas o texto de Apocalipse é claro. O Cordeiro vencerá. Veja que o verbo está no futuro, porque eu estou colocando que Deus venceu no céu, Deus venceu no Éden, né? Que Adão e Eva receberam de presente as vestes do Cordeiro, né? O Cordeiro que foi morto lá desde a fundação do mundo, representando que Jesus Cristo morreria. Na cruz, quando Jesus Cristo disse está consumado, ali Satanás foi derrotado para sempre na guerra contra Deus. Então agora Satanás disse, eu vou ser destruído, eu não quero ser destruído sozinho, eu quero o máximo de pessoas para ser destruídas junto comigo. Apocalipse capítulo 21 diz, versículo 8, que milhares, milhões de pessoas, como a areia do mar, vão ser destruídos junto com Satanás. Por quê? Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9, está escrito que eles deixaram de acreditar na verdade, deixaram de crer na verdade para crer na mentira. Mas como é que você pode dizer então que Deus venceu aí, Renivaldo? Se milhares de pessoas vão ser destruídas. Veja, não é que Deus foi derrotado, ao contrário, Deus venceu aí. Por quê? Deus colocou em xeque a verdade e a mentira. Agora você tem duas escolhas. Você pode continuar crendo na mentira, você pode crer na verdade e ser salvo. Você pode crer na verdade e ser um vitorioso, como Jesus Cristo. E como é que eu sei que Deus quer me dar a vitória, Renivaldo? Como é que eu sei? Aqui, Apocalipse 17, verso 14, responde à pergunta. Veja, pelejarão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá. Porque ele é Senhor dos senhores e ele é Rei dos reis. Eu não vou falar sobre esses dois temas, né, Senhor e Rei, porque isso aí seria um outro sermão, tá bem? Mas eu quero falar aqui as 3 características que Deus colocou à disposição para você também vencer. Satanás não precisa mais ser o Senhor da sua vida. Ele não precisa ser o rei do seu coração. Você não precisa mais continuar acreditando na mentira do diabo. Nós estamos nesse mundo, estamos no meio de uma guerra e não há neutralidade. Você não pode dizer, eu vou ficar neutro aqui, eu vou ficar fora disso, não tenho nada a ver com Deus, não tenho nada a ver com o diabo, então eu sou independente, nada disso. Quando você diz que não quer envolvimento com a guerra, você já está escolhendo um lado. Infelizmente, Satanás, ele é muito esperto e ele diz, se você ficar em cima do muro, é bom para mim porque o muro é meu. Tá? Então um jovem outro dia perguntou a um pregador, né, por que Satanás não se incomodava com quem estava em cima do muro, quem estava indeciso. Ele disse, porque o muro é meu. Então, gente, não tem neutralidade, você tem que se envolver nessa guerra. E você tem que escolher um lado. Ou você aceita que a Bíblia é a verdade, a Bíblia, o Velho e Novo Testamento. Leia Apocalipse capítulo 11, que fala que essas 2 testemunhas seriam perseguidas, seriam mortas, mas elas ressuscitariam, elas seriam levadas para o céu, para a presença do trono de Deus, ficariam diante do trono de Deus, e elas falariam, e sairia da boca delas 2 espadas. A espada da verdade, a espada do Espírito Santo, para mostrar a verdade às pessoas. O Velho e Novo Testamento é a espada da palavra de Deus, é a espada que sai da boca de Deus para ferir o mal, para ferir a mentira, para levar você a acreditar na verdade. Efésios fala que é a espada do Espírito, né? Então, e em outro texto fala que a Bíblia é como uma espada de 2 gumes, Hebreus capítulo 12, Hebreus capítulo 4, versículo 12, tá certo? Então a Bíblia é uma espada. Apesar de ser perseguida,
destruída na Idade Média, ela ressuscitou. Na casa de Voltaire foi a primeira imprensa da Bíblia para mostrar ao mundo que a palavra de Deus é infalível e ela é indestrutível, ela é eterna. Isaías diz que a palavra do Senhor é eterna. 1 Pedro capítulo 1, 23 diz que a palavra do Senhor é eterna. Portanto, a Bíblia não pode ser destruída, a verdade não pode ser destruída. E Atos dos Apóstolos capítulo 6, Gamaliel disse que nada podemos contra a verdade. Nada podemos. Então você pode continuar tentando dizer que a Bíblia não é a verdade, você pode tentar dizer que Deus não é a verdade. Mas a verdade é que existe uma guerra, a guerra para destruir a verdade. E aí você tem que escolher um lado. E aqui diz que Jesus Cristo é o vitorioso nessa guerra. Louvado seja Deus. Ele é vitorioso. Ele já venceu o diabo para sempre. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo já venceu o diabo. E o diabo não tem nada a ver com Jesus Cristo. Jesus Cristo disse, aí está o príncipe desse mundo, e ele nada tem contra mim e nada tem comigo. Eu não tenho aliança nenhuma com o mal. E é isso que eu e você precisamos decidir. Eu não quero aliança com o mal. Eu não quero pacto com a mentira, não quero pacto com o mal. Você precisa decidir, porque Apocalipse 17, 14 está escrito que Jesus Cristo venceu, Jesus Cristo vencerá. Agora, esse vencerá aqui, como eu falei, está no futuro. Porque de que adianta Jesus Cristo ter vencido no céu, ter vencido no Éden, ter vencido na cruz, ter vencido na história, se ele não vencer em seu coração? Veja, Apocalipse 17, 14 está escrito: pelejarão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados. Jesus Cristo falou que muitas pessoas são chamadas, mas poucas são escolhidas. E aí, algumas pessoas, veja como o diabo trabalha. O diabo trabalha de forma tão enganosa, tão sutil, que leva você a acreditar que existe mentira na Bíblia, que existe injustiça na eleição da graça. Eu quero partir para o final dessa mensagem dizendo o seguinte: a eleição da graça é a coisa mais bendita, é a coisa mais maravilhosa, é a coisa mais impressionante que Deus realizou por mim e por você. Porque em Tito, capítulo 2, versículo 11, diz que Deus deseja que todos sejam salvos. Tito, capítulo 2, versículo 11. Deus operou a eleição da graça. O chamado da graça é para salvar a todos. Tito, capítulo 2, versículo 11. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Tito 2, 11. Está escrito, ó. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para todos os homens. Deus deseja salvar quantas pessoas da terra? Todas as pessoas. 1 João capítulo 1, capítulo 2, versículo 2. 1 João capítulo 2, versículo 2 está escrito: e ele é o sacrifício perfeito, ele é a propiciação, significa sacrifício perfeito, pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, que já cremos, mas pelos do mundo inteiro. Então, Jesus Cristo venceu na cruz para quantas pessoas? Então, algumas pessoas hoje estão defendendo o predestinalismo, ou seja, Deus, tudo bem, Deus é bom. Deus é amor, Deus é a verdade, mas ele cometeu um erro trágico no universo ao criar seres humanos para serem destruídos, ao criar seres humanos para serem salvos. Então a eleição de Deus, ela é arbitrária. Meus amados, a Bíblia nunca disse isso. Aí alguns estão usando o exemplo de Jacó e Esaú. Veja. Quando Esaú escolheu não ser o primogênito, ele escolheu. Ele voltou de uma caçada, né, com um animal
uma caça, e aí Jacó estava fazendo lá um guisado de lentilhas, e Jacó disse: venda-me a sua primogenitura. Veja, venda-me a liderança espiritual da família. O primogênito era o líder, era o sacerdote, era aquele que carregaria a linhagem sacerdotal da família. E diz o texto de Gênesis que Esaú desprezou, rejeitou, abandonou a primogenitura. Ele escolheu abandonar a primogenitura. E aí, quando a Bíblia diz que Deus escolheu Jacó, porque não tinha outro caminho, só tinham 2 filhos. Era Jacó ou Esaú. Então, se Esaú rejeitou o chamado de Deus para ser o sacerdote da família, só recairia sobre Jacó. E olha que Jacó era trapaceiro, mentiroso, né? Ele era enganador. Mas o coração dele era voltado para Deus. Por isso Deus escolheu Jacó para ser o sacerdote da família. Mais tarde, Deus vai escolher Judá. Rúben era o primogênito, mas Rúben não dava atenção às coisas espirituais. Tanto é que ele teve um relacionamento sexual com a própria enteada, a mulher de Jacó, a terceira mulher de Jacó. Preste atenção, gente. Deus não escolhe um e rejeita o outro sem a anuência humana. É você que escolhe se quer se salvar ou se quer se perder. E aqui está dizendo que vai vencer, vai estar com Jesus Cristo no céu, vai ser vitorioso aquele que for chamado por Deus. Mas todos são chamados. A salvação é para todos. Agora, os escolhidos, aqui o Apocalipse fala dos escolhidos. Os chamados, os escolhidos. Todos são chamados para a salvação. A eleição da graça é para todos. Deus em Jesus Cristo estava reconciliando consigo o mundo todo. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18 e verso 21. Deus estava reconciliando através de Jesus Cristo. Deus estava atraindo você, atraindo a mim, todos nós, para perto dele através de Jesus Cristo. Em Jesus Cristo todos podem ser salvos. Apocalipse 17 diz que vencerão os chamados, os eleitos, aqueles que escolhem a eleição da graça. Se você escolheu a eleição da graça, aí você pode ser salvo. Não é que Deus quer que você se perca, ao contrário. Deus jamais quer que você se perca. Não, Deus não quer que você se perca de jeito nenhum. E por último, diz que esses eleitos, além de ser chamados, além de se elegerem filhos de Deus, eles permanecem fiéis, fiéis à verdade. Por isso, Isaías capítulo 26, versículo 2, está escrito que será salvo, entrará no céu os que observam a verdade. Jesus Cristo falou em Mateus capítulo 24, versículo 13, que vai ser salvo, que vai estar com ele no céu, que vai receber a coroa da vida eterna, aquele que perseverar fiel até o fim. Apocalipse capítulo 2, versículo 11, está escrito que você vai passar por tribulação, por sofrimento, por causa da palavra, por causa da verdade. Mas se você perseverar, se você ficar fiel até o fim, você vai receber a coroa da vida eterna. Então a peleja, a guerra, tem um lado vitorioso e tem um lado derrotado, tem um lado perdedor. Você tem que escolher. Veja, eu volto a repetir, a eleição da graça é para todos. Agora você precisa escolher o lado derrotado ou o lado vencedor. Deus não quer que você seja derrotado pelo mal. Deus quer que você esteja do lado vencedor. Meu irmão, minha irmã, meu querido amigo, minha querida amiga, de que lado você vai estar? De que lado você vai estar? Pelejarão contra o cordeiro. Há uma guerra.
E a guerra é entre o bem e o mal, a guerra é entre o certo e o errado, a guerra é entre a verdade e a mentira, entre Deus e Satanás. Mas a Bíblia está dizendo que Jesus Cristo é o vencedor. Satanás é o derrotado. E agora Satanás quer você do lado dele. Satanás quer que você se perca com ele. Tiago capítulo 5, versículo 8 diz que ele está rodando a terra, rodando você, circundando você, procurando uma maneira de destruir você. Meu amado, de que lado você vai ficar? Pelejarão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá. A verdade vai vencer. Não adianta o ser humano hoje tentar dizer que a Bíblia não é a verdade, que o sábado não é a verdade, que a lei de Deus não é a verdade, que nós não precisamos da lei de Deus. E isso é mentira. Nós não podemos jamais negar a verdade, jamais negar que Deus é amor. Deus não é responsável pelas tragédias que acontecem nesse mundo. Satanás sim é o responsável. Agora ele quer levar você a acreditar que tudo é causado por Deus. E aí você olha para a Bíblia, né? Você olha lá para a história do Êxodo, onde Deus mandou 10 pragas. Não, Deus mandou 10 advertências para que Faraó abrisse o coração e deixasse o povo ir em paz. Ninguém precisava morrer. E quando Deus mandou as advertências, veja que Deus mandou piolhos, né? Mandou primeiro a praga do sangue, né? O sangue a água se transforma em sangue, depois vem o piolho, depois vem as moscas, depois vem os gafanhotos, depois vem as trevas. Então Deus foi dando advertências. Isso pode acontecer, inclusive cada advertência foi prevista antes. Eu vou dar um prazo para você se arrepender, vou dar um prazo para você se converter, vou dar um prazo para você mudar de ideia. E Faraó foi adiando, endurecendo o coração, ele mesmo fechando o coração. O texto diz lá que 10 vezes ele endureceu o coração. Das 10, 7 vezes ele mesmo endureceu o coração. E 3 diz que Deus endureceu o coração do Faraó. Mas na verdade Deus não endureceu o coração do Faraó. Na verdade Deus permitiu que Faraó escolhesse arbitrariamente, livremente, de que lado ele queria ficar. E ele se declarou que ele era tratado como Deus. Ele disse assim, não há outro Deus, a não ser o Faraó. Então eu não conheço esse Deus, ele disse, eu não conheço Deus e nem vou deixar o povo ir. Porque eu sou Deus e eu posso fazer o que eu quiser. Então a Bíblia diz em João capítulo 8, Jesus Cristo diz, vós sois deuses. Cada um de nós podemos nos deificar, achar que somos livres para escolher não servir a Deus e viver nessa terra e felizes para sempre e até encontrar o remédio para a imortalidade e para a felicidade eterna. E existe hoje o panteísmo pregando justamente isso, né? Que aqui a terra é o paraíso e você tem que encontrar o remédio dentro de você para que você viva eternamente e você não morra nunca mais. A mesma serpente lá do Éden continua pregando hoje que você não morre, que existe vida após a morte, né? E que a Bíblia não é a verdade. Você tem que escolher um lado, meu irmão. Você tem que escolher um lado, minha irmã. Você tem que escolher um lado, meu amigo. Você tem que escolher um lado. Agora, pare de fugir da sua responsabilidade. Porque em algum momento você vai ter que escolher amar a Deus e servi-lo de todo o coração, através do estudo da palavra, da crença fiel à palavra, porque vai vencer os chamados que se elegeram filhos de Deus. Né? João capítulo 1, versículo 12, está escrito que todos aqueles que escolherem Jesus Cristo, que escolherem a Deus, se tornam filhos de Deus. E esses filhos, os eleitos, os fiéis, eles vão vencer com Jesus Cristo. O meu desejo é que você seja um vencedor. Diga aí, eu quero vencer. Eu quero ser um vencedor. Diga comigo e ore comigo. Querido Pai, muito obrigado porque na guerra contra o mal o Senhor é o vitorioso. E nós escolhemos o Senhor para ser o nosso Pai, o nosso Deus, o Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa história. Então, Senhor, conduze-nos em vitória também. Nós o adoramos, nós te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém.